Good day, mate. How you going? How you going? Not bad, how you going? Yeah, good, mate. Aos 50, Austrália. Eu tenho vindo aqui todos os dias falar sobre as experiências que eu passei na Austrália, trazendo algumas curiosidades e sobre como as coisas funcionam lá um pouco. E eu fiquei de trazer os vistos que eu tirei lá e os motivos, então eu vou fazer o vídeo hoje a respeito disso. Então, indo direto ao assunto, porque tá muito calor e eu não quero ficar aqui suando na frente da câmera, como já tem acontecido, que eu acho que já estou. Então, vamos logo direto ao assunto. Primeiramente, eu fui para a Austrália com um visto de estudante, o Subclass 500, que fica até feio falar desse jeito, né? Uma palavra em inglês, outra em português. Então, vamos falar subclasse 500. Tirei um visto 500, que era o de estudante, e fui para lá para estudar inglês por 6 meses na Langports. A princípio, eu estudei em Gold Coast, e depois, no final do curso, como eu consegui trabalho em Brisbane, aí eu transferi o curso para Brisbane e terminei lá. Esse visto, ele durou de maio de 2018 a dezembro de 2018. Em pouco antes de dezembro de 2018, eu terminei o curso de inglês, né? Terminou o tempo que eu tinha contratado o curso de inglês. E aí eu apliquei para outro Student Visa, outro visto de estudante, da mesma subclasse 500, porque eu me matriculei numa escola de Aging Care, que é aquela escola que fechou. Então, entre dezembro de 2018 e fevereiro de 2019, quando esse meu segundo visto foi aprovado, eu fiquei num Bridging Visa, que é isso que acontece quando você termina um visto e você aplica para outro, você fica num Bridging Visa, né, que seria um visto ponte entre um e outro até que o outro seja analisado. Você não precisa ir embora, você pode aplicar outro e esperar na Austrália que ele seja analisado. Então você fica no Bridging. Entre dezembro de 2018 e fevereiro de 2019 eu fiquei num Bridging, e daí o meu visto para estudar Aging Care foi aprovado, e então eu consegui o visto. Ele teria a validade entre fevereiro de 2019 e novembro de 2020. Então, ele venceria em novembro de 2020. Porém, como a escola fechou, então, esse visto, ele perdeu a validade quando a escola fechou. Eu não lembro exatamente a data de quando a escola fechou, nem o mês, mas eu me lembro que um departamento do governo fez uma reunião com todos os alunos da escola, nos deu todo o apoio e nos concedeu o direito de ficar 3 meses na Austrália sem ter que estudar, sem ter que trabalhar, sem ter que fazer nada, com um Bridging Visa, para que a gente decidisse o que fazer, até mesmo como compensação pelo que aconteceu com a escola, pelas perdas que nós tivemos e tudo mais, que perda financeira e perda de tempo também, né? Então, como compensação, eles deram o direito de nós ficarmos 3 meses na Austrália, e daí resolveu o que queria fazer. Então, quando terminou esses 3 meses, eu apliquei para um novo visto para o curso de Child Care, curso de educadora. O anterior, Aging Care, cuidador de idoso, né? E aí, em setembro
de 2020, esse terceiro visto, que era um terceiro visto de estudante para estudar childcare, foi concedido. Eu não me lembro exatamente quando ele foi aplicado, mas aí eu passei 3 meses dentro daquele benefício que o governo deu, depois apliquei pro childcare e daí eles analisaram e ele foi aprovado. Então, esse meu visto do curso childcare, o terceiro visto de estudante, ele tinha validade entre setembro de 2020 e abril de 2022. E aí, o que o agente de intercâmbio falou? Ele falou assim, olha, você estudando esse tempo aqui, você consegue esse visto de estudante, termina o curso, consegue um trabalho dentro da área de childcare e você pode aplicar para um outro visto que se chama Graduate Visa, que é um visto que é dado para a pessoa que estudou lá na Austrália poder aplicar aquilo que ela estudou durante um período, que na época era de 18 meses, para os cursos de vocational, né? Que é o curso que eu fiz. Para os cursos de universidade, até um tempo mais prolongado, mas para o curso que eu fiz, era de 18 meses. Só que eu fui numa advogada de imigração com o meu filho, e aí ela me disse que eu não poderia aplicar para esse Graduate Visa, porque o limite de idade desse visto era de 35 anos. E eu já tinha lá quase 50, ou já tinha atingido 50, não me lembro exatamente. Ela me disse que eu não poderia aplicar. E aí, assim, foi um balde de água fria, porque eu tinha quase certeza, eu comecei a entrar em pânico, falar, meu Deus, eu vou ter que voltar e tal. Nisso veio a pandemia e muita gente começou a ir embora da Austrália. Tinham muitos estudantes, muitas pessoas com visto temporário, e esses vistos começaram a acabar, né? Acabar o tempo. É como esse meu que ia terminar em 22, né? Como aquele anterior que ia terminar em novembro de 2020. Então, muitas pessoas acabavam o visto e elas não queriam continuar na Austrália e voltavam para sua casa. Foi uma época que as pessoas não sabiam muito bem o que estava acontecendo e não queriam estar longe de casa, né? E nessa época eu trabalhava no hospital, já como cleaner no hospital, e começou a ficar, assim, a Austrália começou a ficar muito vazia. Muita gente indo embora e ninguém podendo entrar. Por quê? Porque as fronteiras foram fechadas. Mesmo o australiano que saía da Austrália para voltar tinha maior burocracia, tinha que passar por, quarentena, tinha que ficar um tempo lá num hotel isolado, fazendo teste de Covid todos os dias para que depois pudesse ir para casa. Então ninguém estava entrando na Austrália, mas tinha muita gente saindo. Então ficou pouca gente. Para evitar isso, o governo criou um visto que se chamava a atividade temporária, Temporary Activity, que era da subclasse 408, que dizia que as pessoas que trabalhassem em áreas, especialmente áreas ligadas à saúde, poderiam aplicar para esse visto, porque era uma necessidade que eles estavam tendo ali dentro do país. E como eu trabalhava em hospital, então essa agente de imigração falou, não, mas apareceu esse visto
e você, trabalhando no hospital, você pode aplicar para esse visto. Vamos torcer para eles aceitarem, né? Porque eu trabalhava em hospital, mas eu era cleaner. Mas eles aceitaram, e aí eu consegui o visto de 1 ano. E aí a gente chamava até esse visto de visto Covid, porque ele foi criado nessa época e exatamente para suprir as necessidades que a própria pandemia trouxe. E aí eu apliquei para esse visto e consegui esse visto, que o meu visto terminou no dia... em abril de 2022, terminou o meu visto do Child Care. E daí, em outubro de 22, esse visto 408 foi aprovado. Então, eu fiquei aí de abril até outubro no Bridging Visa novamente, aguardando que esse visto fosse aprovado, o 408. Aí ele foi aprovado, então eu consegui mais um visto de outubro de 22 até outubro de 2023. Era exatamente 1 ano que valia esse visto. Durante esse visto, as coisas, né, já 2023, as coisas já começaram a melhorar, a fronteira foi aberta, as pessoas começaram a ir novamente para a Austrália, diminuiu aí essa falta de mão de obra, foi amenizada, não foi... Até quando eu saí de lá, ainda estava difícil, né, porque eu conto que a escolinha que eu trabalhava não queria me deixar vir embora de jeito nenhum, mas de qualquer maneira eles me ofereceram sponsor, eles me ofereceram até aluguel de casa, mas não adiantava, porque não depende deles, depende do governo, e o governo coloca um limite de idade para dar o visto, e eu não posso aplicar acima desse limite. Na hora que eles vão aprovar, as primeiras coisas eles olham se está dentro dos parâmetros que eles colocam. Idade está fora, já está negado. Então, aliás, isso aqui foi me falado, né? Então eu falei, nem vou arriscar. E já foi avisado que esse visto seria extinto. Quando as coisas já estavam mais normalizadas, foi avisado que esse visto seria extinto. Então, eu ainda consegui aplicar mais uma vez. Quando estava para terminar o meu visto, eu já apliquei antes dele terminar, mas também antes que o visto fosse extinto. E consegui mais 6 meses lá. Então, e esse visto... Esse último visto que eu apliquei foi aprovado em janeiro de 2024, mas ele foi aplicado antes de outubro de 2023. E aí depois, quando terminou aquele de outubro de 2023, eu novamente fiquei no Bridging enquanto o meu último visto estava sendo analisado. Foi aprovado mais 6 meses de estadia, né, que eu poderia ficar mais 6 meses na Austrália. Nesse interim, e quando eu apliquei para esse visto esse último visto do Covid, a minha agente de imigração disse que seria bom que eu fosse trabalhar com Child Care, porque se aparecesse alguma coisa aí relacionada a trabalho, eu poderia aplicar. E aí foi que eu consegui o trabalho na escolinha e fui trabalhar na escolinha. Mas aí eu trabalhei na escolinha entre outubro de 2023 e eu entrei mesmo em outubro de 2023, assim que terminou um visto, eu já saí lá do hospital, entrei na escolinha. Então, enquanto esse visto estava sendo analisado, mais os 6 meses que eu consegui do último visto, deu aí mais ou menos uns 9 meses, né? E eu estava trabalhando na escolinha,
eles na verdade criaram um outro visto que eu poderia aplicar, mas eu teria que estar trabalhando na escolinha por 1 ano. E na verdade eu estava só 9 meses. Então, por causa desses 3 meses, eu não consegui aplicar para esse visto, e esse visto não tinha limite de idade. Mas eu não consegui, porque eu não tinha o tempo também necessário de trabalho naquela área. Se eu tivesse ido para a escolinha mais cedo, eu talvez pudesse ter aplicado para esse visto, que inclusive era, como eles chamavam, um pathway para a residência. Mas eu não consegui. Se eu fosse ficar lá com visto de estudante, eu teria que estudar na universidade, porque eu já tinha feito todos os cursos que eu podia. Eu não poderia fazer um curso abaixo ou equivalente àquele que eu já tinha feito, teria que progredir. E eu não tinha também o dinheiro para pagar uma faculdade naquela época, então eu não consegui também ficar com visto de estudante, e a opção que eu tive foi de voltar para o Brasil e aguardar aqui a data em que eu vou poder voltar, porque meu filho está lá e ele pode me dar sponsor quando ele conseguir a residência, né? Que ele também está no caminho do sponsor. Então é isso, são esses os vistos que eu passei lá. E essa coisa de visto, ela é muito dinâmica, ela muda muito, eles mudam as regras assim de uma hora para outra, eles mudam sem avisar, eles muitas vezes dão um prazo pequeno de aviso que as coisas vão mudar. Então é sempre bom que você tenha um agente de imigração ou um advogado de imigração e um agente de intercâmbio. Se você está como estudante, tenha sempre o agente de intercâmbio que pode tirar suas dúvidas e te ajudar no que você precisa. O agente de intercâmbio normalmente não cobra nada do cliente, porque ele tem os seus contratos com as escolas com as quais eles trabalham. Então você vai lá e você fala, quero estudar tal coisa, eles verificam qual área seria a mais que se adapta melhor com você, dependendo da sua personalidade, do que você já fazia no Brasil. Qual a área, qual é a melhor escola, te dão várias opções e na verdade eles vão receber aí uma comissão da escola e não cobram nada do aluno. E já o advogado de imigração, não, o advogado de imigração cobra ali a consulta que você faz, o dia, a hora que você marca, durante 1 hora você tira todas as suas dúvidas, eles te dão os caminhos que você pode seguir, o que você pode fazer para que você consiga ficar lá e você paga aquela hora para obter todas essas informações. E se você optar por que eles apliquem o visto para você, que é uma coisa que eu sempre fiz, porque eu tinha medo de preencher errado alguma coisa, de não entender, porque, lógico, eu estava lá tudo em inglês, eu tinha medo de não entender, preencher alguma coisa errada, e aí, de bobeira, o meu visto ser negado, então eu sempre pagava para ela aplicar o visto para mim, ou o agente de imigração. E daí tem uma taxa aí que a gente paga para a pessoa pelo trabalho que a pessoa está fazendo ali de aplicar o visto, né? Então é isso, tá bom? Boa sorte se tiver alguém aí assistindo que queira aplicar para um visto lá na Austrália, e eu tenho certeza que vocês vão gostar do local. O país é muito bom. Beijão, bye bye.